Olá, meu nome é Josi, eu sou professora de matemática e vim ajudar você a entender um pouco melhor essa disciplina tão maravilhosa. Vamos estudar? Vamos ver agora alguns conceitos dentro da parte de potenciação, algumas curiosidades e algumas definições importantes dentro desse conteúdo. Vamos para a primeira. Os números da sequência 1, 4, 9, 16, 25, 36, 47 recebem o nome de quadrados perfeitos. Olha só, essa sequência aparentemente pode parecer uma sequência qualquer de números aleatórios, mas não é. Se você observar, em matemática a gente costuma colocar algumas sequências e essas sequências elas têm um certo padrão. Então você precisa identificar esse padrão, né, que se repete nessa sequência, de modo a obter, por exemplo, o próximo número dessa sequência. E aí, se você conseguir encontrar esse padrão, você consegue encontrar todos os outros termos. Então, essa sequência não é uma sequência de números aleatórios, eles são quadrados perfeitos. Esse nome de quadrado perfeito, quadrado vem da ideia de expoente 2, vem da ideia de elevar um número a 2, a ideia de quadrado, certo? Então, observem, ó, o número 1, ele pode ser escrito como uma base e um expoente 2. O 4 também pode ser escrito como uma base e um expoente 2. Então, eu posso reescrever essa sequência da seguinte forma. O número 1, ele é a mesma coisa que 1 elevado a 2. 1 elevado a 2, sabemos que é 1 vezes 1, então confere com o primeiro. O número 4, ele pode ser escrito como 2 elevado a 2. 2 vezes 2 é 4, confere com o segundo. O número 9 pode ser escrito como 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que confere com o terceiro. O 16 pode ser escrito como 4 elevado a 2. O 25 como 5 elevado a 2. O 36 como 6 elevado a 2. E o 49 como 7 elevado a 2. Como aqui nessa sequência eu coloquei apenas esses termos, eu vou fechar. Então, você observa que todos esses números estão com o expoente 2 e a base aqui está seguindo a sequência dos números naturais. Então, o resultado de cada uma dessas potências equivale a cada um desses números. De modo que, ao identificar o padrão da sequência, você consegue obter o próximo número. Por exemplo, no nosso caso, se a gente seguir a sequência, o próximo número vai ser 8 elevado a 2. Então, eu já sei que o próximo número da sequência é 64. O próximo seria 9 elevado a 2. Então, o próximo número da sequência é 81. Então, identificando esse padrão, você consegue obter o próximo número da sequência. Então, guardem isso. O nome dado a números que podem ser escritos com o expoente 2 recebe o nome de quadrado perfeito, ok? Da mesma forma, olha essa sequência. De novo, não é uma sequência de números aleatórios, a gente vai identificar o padrão. Os números da sequência 1, 8, 27, 64, 125 e assim por diante, recebem o nome de números cúbicos. Essa ideia de números cúbicos vem da ideia de expoente 3. Então, ó, quadrado, expoente 2, cubo, expoente 3. Então, eu vou reescrever essa sequência da mesma forma. Então, aqui eu tenho, o primeiro número da minha sequência é 1. Esse 1 pode ser escrito como 1 elevado a 3. O próximo número da sequência é o 8. 8 pode ser escrito como 2 elevado a 3. Próximo número da sequência é 27. Pode ser escrito como 3 elevado a 3. 64 como 4 elevado a 3. 125 como 5 elevado a 3. E novamente, como a minha sequência aqui ela é infinita, não tem como representar todos os números, já aprendemos isso lá na ideia de números naturais, aqui essa sequência também ela é infinita, já que os números naturais são infinitos, mas de qualquer forma eu consigo obter os próximos números da sequência identificando esse padrão, ok? Vamos agora para algumas consequências e algumas definições que elas são válidas dentro desse conteúdo e é importante entender esses conceitos quando a gente for resolver, por exemplo, expressões, né? Quando a gente for resolver expressões numéricas muito grandes, a forma como ela vem escrita, é importante entender essas propriedades para você conseguir construir esse conhecimento dentro da matéria de potência de forma bem clara. Então vamos lá. Quando numa potência o expoente for igual a 1, este não precisa ser escrito. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Olha só.
Aqui, por exemplo, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2. Eu fiz essa potência e observe que ela obteve resultados diferentes, certo? Se eu não expressar ali que a minha potência é 2, não teria como você saber que é um quadrado perfeito. Da mesma forma aqui, se eu não expressasse o expoente 3, não teria como saber que aquele é um número cúbico. Só que quando o meu expoente é 1, ele de uma certa forma não altera o meu resultado da base, ou seja, uma certa base elevada a um número 1 não muda, continua sendo o mesmo valor da base. Olha os exemplos. 1 elevado a 1. Se a gente for pensar na ideia da potência, não seria multiplicar 1 só que nenhuma vez? Seria só uma vez? Teria só o próprio número, ou seja, só a própria base? Esse valor não se alterou. Então aqui, 1 elevado a 1 é o próprio 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, o que ele está dizendo nessa primeira definição é, quando o seu expoente for 1, você não há necessidade de escrever o número 1 aqui em cima. Consegue ver isso? É como se o número 1 ele ficasse implícito dentro da minha expressão ou no meu número, mas eu sei que ele tem o número 1, mas ele não precisa ser escrito, certo? Essa é a primeira definição. A segunda é o seguinte, toda potência de expoente 0 e base diferente de 0 é igual a 1. Isso é uma definição muito importante, os alunos às vezes têm um pouquinho de dificuldade de compreendê-la, mas daqui a pouco eu vou apresentar para você as propriedades de potência e aí com as propriedades eu vou ter mais ferramentas para conseguir provar por que essa afirmativa é válida. Mas então aqui é o seguinte, se você tem uma base e essa base é um número diferente de 0, isso é importante, mas o seu expoente é o número 0, você sabe que o resultado disso é sempre igual a 1. Então, ó, 1 elevado a 0, 1. 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 4 elevado a 0, 1. 100 elevado a 0, 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 sempre vai ser igual a 1. Vamos para mais uma consequência, mais uma propriedade dentro da matéria de potenciação. Toda potência de base 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguidos de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Então vamos lá, vamos traduzir isso. A gente já sabe que potência é basicamente você multiplicar o número da base por ele mesmo, o número de vezes que está no seu expoente, certo? Então a gente fez lá, 2 elevado a 3, é 2 vezes 2 vezes 2, fazendo essa conta isso dá 8. Só que essa particularidade aqui, essa propriedade, ela diz o seguinte, quando a sua potência ela for de base 10, em vez de você ficar multiplicando 10 vezes 10 vezes 10, obviamente também vai dar certo, é como se você encurtasse esse caminho e fizesse da seguinte forma, ó, 10 elevado a 1, ele é formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quanto forem as unidades do expoente. O expoente aqui é 1, então vai ter um zero apenas. 10 elevado a 2, olha, é o número 1, seguido de 2 zeros, porque 2 zeros é a quantidade do expoente. 10 elevado a 3 é o número 1, seguido de 3 zeros, que é a quantidade que está no seu expoente. Ou seja, se você tiver uma potência de base 10 e tiver um expoente 20, você já sabe que ele vai ser formado pelo número 1, seguido de 20 zeros, certo? Então, quando a potência de base 10 fica um pouco mais fácil de fazer essa conta sem ter a necessidade, propriamente, de ficar multiplicando 10 por ele mesmo o número de vezes que tiver no seu expoente, ok? Olha só, uma particularidade ou uma utilidade que a gente tem para escrever o número dessa forma é quando a gente quer representar números em notação científica, por exemplo, que são aqueles números muito grandes, formados de muitos zeros, e às vezes fica até difícil de ler aquele número quando a representação é muito grande, quando tem uma quantidade de zeros muito grande. Então, para facilitar a escrita, a leitura e a compreensão, a gente utiliza o que a gente chama de notação científica, que é escrever esse número usando a potência de base 10. Então, olha esse exemplo. Eu tenho esse número e quero escrever esse número utilizando potência de base 10. Se você acompanhar, isso aqui eu tenho 5 números 0. Então, isso é basicamente você fazer 64 vezes, utilizando a potência de base 10, isso é 10 elevado à quantidade de zeros que eu tenho.
ou seja, elevado a 5. Então, se você escrever 64 vezes 10 elevado a 5, é a mesma coisa que você escrever esse número, ou seja, mais uma forma de representação, ok? Vamos fazer agora um exemplo, juntando tudo isso que a gente aprendeu, né? Um exemplo contextualizado para ver se você entendeu bem a ideia. Olha só, Dona Maria teve 4 filhos, cada um dos quais lhe deram 4 netos, e cada um dos quais lhe deram 4 bisnetos. Ao todos, quantos são os descendentes de Dona Maria? Observe que esse exemplo ele é muito parecido com o exemplo da nossa introdução, né? Lembra do exemplo do apartamento? Tinha lá a quantidade de andares, em cada andar uma quantidade de apartamento, e cada apartamento uma quantidade de vagas. Observe que o exemplo, até os números são os mesmos, só mudou a situação, ou seja, o contexto. Então aqui, e tem que tomar um cuidado aqui na hora de resolver o final, porque a pergunta é, quantos são os descendentes da Dona Maria? Então tem que observar que os descendentes aí são os filhos, os netos e os bisnetos. Mas vamos para a nossa questão propriamente dita. Então olha só, a Dona Maria ela teve 4 filhos, ok? Então essa aqui é a quantidade de filhos. Cada filho cada filho da Dona Maria teve 4 filhos, certo? Então cada um dos filhos teve 4 filhos. Então, a gente vai descobrir agora a quantidade de netos da Dona Maria. Então, a gente vai fazer 4 vezes 4, que é igual a 16. Essa é a quantidade de netos da Dona Maria. E agora, cada um desses 16 netos tiveram 4 filhos. Então, agora a gente vai descobrir a quantidade de bisnetos da Dona Maria. Então, a gente vai fazer 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64 bisnetos. Então, ou seja, a Dona Maria teve 4 filhos, 16 bisnetos e 4 filhos, 16 netos e 64 bisnetos. Agora tem que tomar cuidado na hora de responder a pergunta. A pergunta é, quantos são os descendentes da Dona Maria? Então, a quantidade de descendentes é a quantidade de filhos mais a quantidade de netos mais a quantidade de bisnetos. E aqui basta a gente fazer essa soma. Então, ela teve 84 descendentes. Certo? Essa é a quantidade de descendentes da Dona Maria. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então se inscreva no canal, compartilha, envie esse vídeo para aquele seu colega que precisa dar um pouco mais de matemática. Até a próxima aula!